Oi! Quando a gente pensa em ciência, a imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma, né? Laboratórios limpinhos, tudo metódico, passo a passo. Mas e se nem sempre for assim? Às vezes, a ciência fica, digamos, um pouco selvagem. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Vamos mergulhar em 5 experimentos que simplesmente levaram a busca pelo conhecimento a extremos inacreditáveis. Pois é, essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa de hoje. A gente vai fazer uma contagem regressiva de 5 experimentos que realmente aconteceram, que foram lá na beiradinha do conhecido e, em alguns casos, até deram uma espiada no que tinha do outro lado. Então vamos começar essa contagem para descobrir. E para começar nossa lista, na quinta posição, temos um nome que é praticamente sinônimo de eletricidade, de genialidade e, olha, de muita, mas muita ousadia. Exatamente. O número 5 vai para ninguém menos que o lendário Nikola Tesla. E os experimentos dele com eletricidade eram tão ousados que literalmente iluminavam tudo. E ao mesmo tempo, deixavam todo mundo de cabelo em pé. Agora, olha só que imagem maluca. Tesla não estava só brincando com eletricidade. Ele estava criando verdadeiros raios, tempestades elétricas dentro do laboratório dele. E o cara tá ali, sentadinho no meio do caos. A pergunta que não quer calar é: isso era coragem pura ou uma falta de noção do perigo que beirava o absurdo? Seja como for, é uma prova de genialidade e de uma audácia sem igual. Vamos avançar na nossa contagem, então. E agora vamos juntar as posições 4 e 3, porque elas tratam de 2 experimentos que decidiram fuçar no lado mais sombrio da nossa própria mente. Aqui a coisa fica séria. Estamos falando de 2 dos estudos mais famosos e, sinceramente, mais perturbadores da psicologia. Eles mostraram de uma forma bem crua como uma situação ou uma ordem de alguém com autoridade pode mudar completamente quem a gente é. Então, vamos entender como esses dois rolaram, porque é aí que a história fica tensa. De um lado, o experimento da prisão de Stanford. A premissa era simples: pegar estudantes e dividir, na sorte, entre guardas e prisioneiros. Só que em questão de dias, a coisa saiu completamente de controle. Os guardas viraram sádicos e o experimento teve que ser cancelado às pressas. Do outro lado, o experimento de Milgram. Ali, a ideia era ver até onde as pessoas iriam só por obedecer uma ordem. Voluntários recebiam o comando de dar choques elétricos em outra pessoa. E o mais bizarro, a maioria foi até o fim, aplicando o que eles achavam que eram choques dolorosíssimos só porque uma figura de autoridade, um cientista, mandou. É de arrepiar. Os dois mostram de um jeito bem claro o poder que o contexto e a autoridade têm sobre nós. Chegamos ao pódio! E agora a gente sai das profundezas da mente humana e vai para as maiores ambições que a ciência já teve. A tentativa de recriar a origem de tudo, desde a menor das partículas até o universo inteiro. Isso mesmo, para os nossos 2 primeiros lugares, vamos ver cientistas tentando, literalmente, recriar os blocos de construção da vida e do próprio universo. Quase nada, né? E a medalha de prata vai para o experimento de Miller-Urey. O objetivo deles era quase divino. Recriar as condições do nosso planeta lá no comecinho de tudo para ver se a vida podia surgir assim do nada, a partir de matéria sem vida. Que ambição, hein? E a beleza da coisa toda está na simplicidade. Eles basicamente pegaram os gases que, na teoria, existiam na nossa atmosfera primitiva, adicionaram água para simular os oceanos e deram umas faíscas elétricas para imitar os raios. E o resultado? Um sucesso absurdo. Eles conseguiram criar aminoácidos, que são tipo os tijolinhos básicos das proteínas e, por consequência, da vida que a gente conhece. E, finalmente, o primeiríssimo lugar. Um experimento tão gigantesco, mas tão gigantesco que precisou ser construído debaixo da Terra. O grande colisor de Hadrons, lá no CERN. E só para ter uma noção do tamanho da criança, estamos falando de um túnel circular de 27 quilômetros de comprimento. 27 quilômetros. Tudo isso para tentar desvendar os segredos mais profundos do universo. Tá, mas o que ele faz exatamente? De forma bem simples, como a definição aqui nos mostra, ele pega partículas minúsculas, os hadrons, e acelera elas a velocidades surreais, quase na velocidade da luz, para depois fazê-las baterem de frente uma com a outra. E aí, analisando os destroços dessa batida, os cientistas conseguem entender as forças e partículas que regem absolutamente tudo o que existe. É claro que uma coisa desse tamanho ia gerar um certo pânico, né? Muita gente tinha um medo real de que o LHC pudesse criar um micro buraco negro que ia sair engolindo tudo. Bom, felizmente, isso não aconteceu, mas só mostra o quão perto da ficção científica a ciência de verdade pode chegar. Então, depois de passar por raios em laboratórios, prisões simuladas e a recriação do Big Bang,
O que a gente tira disso tudo? O que é que esses 5 experimentos tão diferentes têm em comum? No fundo, o que conecta todos eles é essa busca humana que não para, essa vontade de ter respostas. Eles mostram uma disposição para forçar todos os limites que existem, sejam eles éticos ou físicos, tudo em nome do conhecimento. E os resultados, como vimos, podem ser incríveis e, ao mesmo tempo, bem assustadores. É aquela linha fininha que separa o gênio do tal cientista maluco. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para pensar. A ciência sempre foi sobre desafiar o que parecia impossível. Se a gente olhar para o nosso tempo, agora, com inteligência artificial, engenharia genética, exploração espacial, qual será o próximo grande limite que a ciência vai tentar quebrar? Fica aí a reflexão.